E aí, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Entendendo a Circulação. Nesse vídeo eu vou te explicar como que funciona o retorno venoso, como que o sangue faz para voltar para o coração, principalmente nas pernas, onde esse retorno é muito mais difícil. Meu nome é Juliana Pugina, eu sou médica cirurgiã vascular e aqui no meu canal eu falo sobre os problemas de circulação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita o tempinho da vinheta e se inscreve aqui no canal. Como eu já expliquei nos vídeos anteriores, a circulação funciona da seguinte forma. O sangue sai do coração pelas artérias, que são os vasos que levam o sangue em direção aos órgãos, às partes do corpo, e ele retorna para o coração através das veias. Quando o sangue sai do coração pelas artérias, o coração está colocando força, está bombeando esse sangue para frente, com força, com pressão. Quando o sangue vai retornar, toda essa força que o coração colocou, ela já está bem menor, por conta do atrito que o sangue tem ao passar pelos vasos bem pequenininhos da microcirculação, os vasos capilares, arteríolas, vênulas, que são os vasos onde vai acontecer a troca entre o sangue e as células, né? O sangue vai entregar oxigênio, alimento e vai pegar de volta toxinas e outras coisas que a célula não quer mais. Então, quando o sangue chega na veia, ele está praticamente sem força, praticamente sem pressão. E isso é um grande problema, especialmente nas veias das pernas. Por quê? Lá na perna, o sangue tem que voltar para o coração que está aqui em cima. Então, ele tem que subir contra a ação da lei da gravidade que está puxando ele para baixo o tempo inteiro. Então, esse retorno é muito difícil. Então, como que vai existir, né? Como que vai acontecer esse retorno de um sangue que está praticamente sem pressão, se a gente não tem lá no nosso dedão do pé um outro coração batendo para o sangue retornar de volta para a circulação? Existem alguns mecanismos que fazem com que isso seja possível. O primeiro e principal deles é o que a gente chama de bomba muscular da panturrilha, que é o nosso verdadeiro segundo coração. Vocês já devem ter ouvido falar disso, não devem? Então, por que a panturrilha é considerado o nosso segundo coração? Porque as veias do retorno do sangue, principalmente as veias profundas, que são as que carregam a maior parte do sangue, elas estão entre os feixes musculares, né? Então, elas passam dentro da fáscia muscular, que é uma camada que reveste a musculatura. Elas estão no meio desses músculos. Então, conforme a gente anda, movimenta a musculatura, a gente espreme essas veias. E ao espremer essas veias, o sangue vai em direção ao coração. E ele não consegue voltar de volta para o pé pelo segundo mecanismo do retorno venoso, que é a presença de válvulas dentro das veias. Essas válvulas são como se fossem portas que impedem o sangue de descer de volta para o pé. O sangue consegue passar para cima, mas quando ele quer descer, a válvula fecha e não deixa ele passar. Então, conforme a gente anda, movimenta a nossa musculatura lá da panturrilha e também os outros músculos da perna, a gente espreme as veias e o sangue é ejetado para cima. Tem outros mecanismos que também atuam para o retorno do sangue. Até porque a gente não tá o tempo inteiro se movimentando, não é verdade? Então, quando a gente tá parado em pé, o sangue não volta. Ele volta com mais dificuldade, mas volta um pouquinho sim. E de que forma que ele vai voltar? A forma principal de retorno do sangue, quando a gente está em repouso, não está movimentando a musculatura, é a própria movimentação do ventrículo esquerdo do coração, que é a batida do coração. Apesar do sangue estar com pouca pressão ali quando ele chega nas veias para ver o retorno venoso, esse sangue ele vai sendo empurrado pelo sangue que está vindo lá do coração. Então, mesmo com uma pressão muito baixa, esse sangue vai aos poucos sendo empurrado através dessa movimentação que está vindo lá do leito arterial, lá da pulsação do coração. Além da compressão da bomba muscular da panturrilha e das válvulas, um outro mecanismo que auxilia o retorno venoso quando a gente está caminhando, movimentando as pernas, é a própria pressão que a gente faz com o pé
contra o solo. Então, na planta do nosso pé, nós temos veias, também uma quantidade grande de veias, que quando a gente espreme o pé contra o solo, a gente também espreme o sangue, o que auxilia o retorno do sangue, também faz com que o sangue se movimente em direção ao coração e não retorne de volta para o pé por ação das válvulas. Mas você vai me perguntar, poxa, Gil, mas será que o sangue só retorna para o coração quando a gente está movimentando a musculatura da perna, quando a gente está andando, quando a gente está caminhando? Não. Quando a gente está em repouso, esse sangue também consegue voltar, mas por outros mecanismos que não são esses 3 primeiros mecanismos que eu contei para vocês. Quando a gente está parado, o sangue vai voltar principalmente por 3 outros mecanismos. O primeiro e mais importante é o próprio coração, que está empurrando o sangue para frente. Apesar do sangue, quando está no leito venoso, ter uma pressão muito baixa, o sangue está sendo movimentado para frente pelo coração. Então, está vindo o sangue e empurrando o sangue que estava lá para frente, né? Então, um pouco o coração vai influenciar também nesse retorno do sangue. A segunda coisa que influencia o retorno do sangue quando a gente está parado é a movimentação torácica, é a pressão negativa que a gente faz quando a gente expira, quando a gente tira o ar de dentro do nosso tórax. Então, quando a gente está respirando, a gente aumenta a pressão quando a gente enche o pulmão de ar. Então, quando a gente enche o pulmão, fica difícil do sangue retornar, até, né? Porque a pressão aqui dentro do tórax acaba ficando maior do que a pressão de dentro das veias. Porém, quando a gente expira, tira o ar de dentro do tórax, a gente diminui a pressão lá dentro do tórax, a gente tira volume de ar, diminuindo essa pressão, o que faz com que o ar seja sugado de novo para dentro do tórax. Então, a gente faz uma nova inspiração. E essa pressão negativa, além de sugar o ar para dentro do pulmão, também suga o sangue que está na nossa veia cava, a veia que leva o sangue para o coração, suga um pouco desse sangue para dentro da caixa torácica, que é onde está o coração. Então, esse mecanismo também faz com que o sangue se movimente em direção ao coração. E o terceiro mecanismo é um mecanismo mais singelo, menos potente, mas que também atua um pouquinho nessa movimentação, que é a batida das artérias. Então, nos nossos membros, né, indo para os nossos órgãos, anda sempre junto uma artéria que está levando o sangue, uma veia que está trazendo o sangue de volta, geralmente também vasos linfáticos e nervos. Então, é um feixe que a gente chama de vasculo nervoso. Então, a artéria e a veia estão bem pertinho, uma coladinha na outra. E a artéria, como eu já falei para vocês, está recebendo sangue com pressão, com força, lá do coração. Então, ela pulsa. Tanto que a gente, quando coloca a mão aqui no nosso punho, a gente sente a pulsação da artéria, não sente? Então, essa pulsação arterial bate na parede das veias e é transmitida ali para aquele sangue que está dentro da veia. Então, ela também movimenta um pouquinho o sangue e faz com que o sangue consiga ir um pouquinho para frente em direção ao coração. Então, são 6 mecanismos no total. 3 mecanismos que acontecem quando a gente está em movimento, que é o principal, gente. O nosso corpo foi feito para se movimentar. Então, o retorno de sangue das pernas, ele acontece com muito mais eficiência quando a gente está se movimentando. Principais mecanismos: bomba muscular da panturrilha, as válvulas de dentro das veias e o fato da gente pisar, fazer a pressão contra o plexo venoso plantar. Isso faz com que o sangue retorne para o coração com muita eficiência quando a gente está movimentando, quando a gente está caminhando. E os 3 outros mecanismos funcionam quando a gente está em repouso. Eles funcionam também quando a gente está se movimentando, mas em menor grau, porque a contração muscular ela é tão eficiente que esses mecanismos eles praticamente passam desapercebidos. Esses 3 mecanismos que atuam no repouso são, então, o batimento do próprio coração, jogando o sangue para frente, a pressão negativa torácica,
torácica. Então, quando a gente expira o ar, o sangue é sugado para dentro do tórax. E o batimento das artérias que correm junto com as veias nos plexos vasculonervosos. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa sobre esses mecanismos fisiológicos da sua circulação, mandem para mim aqui nos comentários. Tem mais vídeo explicando um monte de coisas da circulação nessa série, nessa playlist Entendendo a Circulação. Então não percam esses vídeos, tá bem? E se tiverem outras dúvidas que vocês queiram me mandar por outros canais, tem o meu Instagram, que é o @julianapugina, que vocês podem me chamar lá, me seguir, tem bastante informação por lá também, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.